As pessoas estão sendo roubadas pelo diabo e não estão percebendo. Porque do que se alimenta o nosso espírito, se não da palavra de Deus? Quando nós perdemos o contato com a palavra de Deus e com a palavra profética que se ministra nos púlpitos das igrejas, nós estamos sendo roubados e não estamos percebendo. Mas uma pessoa que não se alimenta, se ela deixar de comer o pão, se ela deixar de comer o alimento, ela vai se definhando. Se deixar de beber a água, ela vai se desidratando. E ela vai minguando até morrer. E não é essa a vontade do Senhor, porque Jesus avisou que o diabo veio roubar. E tem muita gente permitindo que o diabo roube o seu momento com Deus, a palavra ministrada ao coração, porque acaba deixando de ouvir aquilo que alimenta o seu espírito. Nós nos preocupamos muito em alimentar o nosso corpo, nos preocupamos muito em saciar a nossa fome, mas quando nós não nos alimentamos de Deus, estamos sendo roubados. Jesus veio dar vida abundante, mas essa vida abundante nós só vamos ter em contato com a palavra, em contato com Ele, por meio da oração e por meio da comunhão com Cristo. Então eu quero fazer uma oração aqui, que tem muita gente que está sendo roubada. Quantas pessoas já passaram por aqui, mas estão sendo roubadas, porque não estão aqui e não estão em outro lugar, porque estão sendo roubados pelo diabo. E nós, como igreja, não podemos permitir, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do diabo. Amém. Então, em nome de Jesus, eu quero repreender toda hoste do mal, todo roubador que tem roubado a semente da palavra do Senhor dos corações daqueles que muitas vezes estão para sair da sua casa e de repente acontece um fato, uma situação, e é saqueado e roubado naquele momento de estar em comunhão com a palavra do Senhor. Então eu declaro em nome de Jesus que as hostes do mal sejam destruídas pelo poder do nome de Jesus, e este espírito roubador seja anulado pelo poder do nome do Senhor, amarrado, manietado, lançado no abismo pelo poder do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que o Senhor presente sempre está presente, porque é Ele que vai receber de cada um de nós, não importa quanto, cada um de nós, Ele vem receber a nossa adoração, porque é para Ele que nós estamos aqui, não é para nós, não é para nos firmarmos como placa a nova aliança. Nós estamos aqui para oferecer a Deus o nosso culto a Ele, e oferecendo o nosso culto, Ele também nos retribui com a sua bênção e através da sua palavra. Vamos orar para as crianças. O Jonas já embarcou no trem das 11 aí, né? Pai querido, em nome de Jesus, eu sei que muitas crianças são alvos porque Ele também quer saquear a atenção e roubar a semente da palavra semeada no coração dessas crianças. E eu, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada uma dessas crianças, e que a palavra ministrada venha a falar ao espírito de cada uma delas, e que elas reconheçam a voz do Senhor através do teu servo e da tua serva, que ministra o Senhor aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus certamente tem uma palavra para o nosso coração e para o alimento do nosso espírito. Certamente tem para nós.
aquilo que vem nos alimentar e nos fazer bons, porque Ele está vivo. Mas o próprio Jesus disse muito claramente há 2 mil anos atrás: quando vier o Filho do Homem, porventura, Ele achará fé na terra? Então a gente não deve se assustar, muito embora a gente queira orar, muito embora a gente queira lutar, batalhar como o exército de Deus, para que as pessoas possam receber aquilo que Deus tem dado e tem manifestado ao mundo, que é o próprio Jesus, o pão da vida. Mas muitas pessoas já não dão crédito à pregação, e nem tampouco aquele que se manifestou para libertar e para transformar e para salvar a humanidade perdida. Eu tenho visto, junto com a minha esposa, no YouTube, várias cidades do mundo. São documentários que vão mostrando as cidades do mundo, como Itália, como Holanda, como Iraque, como Irã, então várias cidades, os pontos turísticos, as belezas naturais que existem nesses lugares. Eu, comentando com ela aquilo que eu estava vendo ali, e a gente vê que cada lugar que há reportagem, há multidão de pessoas se deleitando nos prazeres da carne. Tem países que praticamente 90% do país não busca a Deus, não se preocupam com as suas almas, não se preocupam com o seu espírito. E é aterrador, gente. A gente fica assim pensando: meu Deus, como o homem pode não velar por sua alma, sabendo ele que seus dias são dias contados, sabendo ele que ele não é eterno, que a gente envelhece. Eu, alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu era lisinho, que nem um bebê, mas agora tem umas ruguinhas aqui, e cada dia vão aumentando, né? Não sou tão jovem, mas também não sou tão velho, né? Por quê? Porque o tempo passa, e certamente os meus dias vão acabar, os seus dias vão acabar. Quando chegar a minha senha, ou chegar a sua senha, Deus vai chamar. E como essas pessoas vão apresentar, quando a senha deles for chamada, vão se apresentar a Deus? Não construíram nada, não fizeram absolutamente nada na vida para construir para a eternidade. Apenas fizeram tudo que desagradava a Deus, fizeram tudo que ofendia a Deus, e deixaram de buscar a Deus pelos prazeres da vida. Não é no mundo só que tem essa quantidade de pessoas. Nas igrejas hoje existem muitas pessoas, estava comentando também com a minha esposa, tinha muita gente que seguia Jesus. A demonstração disso é quando ele veio dizer assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Ou seja, quem não participar das minhas entranhas, quem não for lavado, não for bebido pelo meu sangue, não pode ser digno de mim. Quem não se alimentar de mim, quem não for, marcado, lavado pelo sangue de Deus, não pode ser digno dele. E não é digno dele. Não pode viver com ele. Agora, quando ele disse isso, a gente imagina o seguinte: quando ele fez a multiplicação, as 2 vezes eram, na primeira vez era 5.000 homens, e na segunda vez era 4.000 homens, mas juntando as mulheres e crianças, era em torno de 15 a 20 mil pessoas que estavam seguindo Jesus, estavam caminhando com ele. Mas quando ele disse a palavra, as pessoas falam assim: não, peraí, essa palavra para nós é dura demais. Quando ele diz que que não, ele mostra que ele não está aqui para firmar o reino na terra, mas
mas sim trazer o reino do céu para os homens que habitam na terra, eles simplesmente disseram tudo para nós. Nós não queremos isso aqui. Nós queremos isso aqui. Os homens mataram Jesus, não é porque não sabiam que ele era alguém de Deus. Tanto é que um dos maiorais diz assim: olha, ninguém, se não tiver vindo da parte de Deus, pode fazer as obras que tu fazes. Ninguém. Era Nicodemos. E aí Jesus vira para ele e fala: então, necessário te nascer de novo. Você é mestre, né, em Israel. Então, eles sabiam quem era Jesus e viam os milagres de Jesus como ninguém tinha feito. Ninguém fez milagres como ele fez. Mas mesmo assim, eles queriam a morte dele. Por quê? Porque estavam acomodados com o seu status, com a sua posição social, com o seu reconhecimento no mundo, assim como faz muita gente. Nós vemos muitas igrejas que poupam, muitos líderes cheios de pompa, que falam como se fossem semideuses, mas não transmitem nada de Deus para as pessoas. Precisamos nos preocupar e nos preparar para a volta do Senhor. E como líderes, pastores que nós somos, temos que nos preocupar em também transmitir a palavra, que essas pessoas estejam preparadas, porque certamente o Senhor vai requerer da nossa mão aquilo que nós deixamos de fazer. Agora, a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 11, vamos abrir aí, diz o seguinte: muitas vezes, muitas pessoas interpretam essa palavra de acordo com a sua própria mentalidade humana. Eu estava lá no meu banheiro, disse assim: bom, nenhum homem pode interpretar a palavra de Deus pela sua própria mente. Não pode. Por mais que ele fale palavras tão bonitas, por mais que ele use até mesmo referências arqueológicas para dizer o quanto ele tem de conhecimento, se não for pelo Espírito de Deus, ele não consegue interpretar aquilo que é de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: vocês são espirituais. E o espiritual, ele entende tudo, discerne tudo, mas por ninguém ele é discernido. Por ninguém. Ou seja, por quê? Porque ele discerne e fala para os outros, mas os outros não entendem. Por quê? Porque não são espirituais. Porque aquele que é espiritual vai entender o que o Espírito de Deus está falando comigo. Ou não vai? Vai. Então essa parte aqui, essa mensagem de Eclesiastes, as pessoas interpretam muito com a mente humana. Ele diz assim, aqui na minha versão, na sua deve ser lança, mas aqui na minha está: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Mas isso aí tem mais lá. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, né? Aí, vou ler de novo. Eclesiastes é diferente, né? Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Mas aqui tem uma sequência, está mostrando que isso aqui é ação, é comportamental. Vamos ler o restante para a gente entender que isso ele está falando. Ele fala no primeiro versículo, mas ele vai mostrando que isso é comportamental. Ele diz assim: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, vai ficar. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas.
Olha aí. Está falando de quê? Só dá para entender pelo Espírito. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Quando nós pensamos nesta palavra, lance o seu pão sobre as águas, ou atire o seu pão sobre as águas, muitas pessoas pensam assim, bom, você pegar o pão e jogar um monte de peixe lá e comer o pão. Não, não é isso. Como é que isso acontecia? Se esperava a vazão do Rio Jordão. E quando ele secava, era a hora que eles jogavam a semente no leito do Rio Jordão. Aí vinha a cheia do Rio Jordão, olha o tempo de tudo isso. Espera a vazão, lança a semente, espera a cheia de volta, vem a cheia, fica ali a semente submersa, depois vem novamente a vazão do Rio Jordão, e aí então começa a brotar a semente depois de um tempo longo. Não é um tempo curto. Ele está dizendo o seguinte, que isso é algo que vai cultivando e aguardando e esperando ao longo do tempo. No transcorrer da palavra, quando ele fala a respeito disso, ele está dizendo o seguinte: faça as coisas, semeie este pão sobre as águas, e semear sobre as águas, é dizer assim, viva uma vida de semeadura. Amém. Viva uma vida em que você vai lançando o teu pão, você vai construindo algo para a sua vida, para que no tempo certo você possa colher. Ele dá um exemplo aqui: se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você ficar olhando, vendo, não vai acontecer nada. Você não vai semear, não vai colher absolutamente nada se ficar olhando para tudo. Você tem que lançar o teu pão, você tem que esperar a vazão, você tem que lançar a semente, esperar a cheia, esperar de novo, também a seca de novo, para que possa brotar. E não é só isso, não brota simplesmente a semente e já dá o fruto, tem que esperar crescer, florescer e frutificar. Ele está falando isso de vida. Meu pão sou eu, que devo lançar sobre essa multidão de águas. A minha vida é uma semeadura. Eu preciso aprender de que eu não devo apenas olhar nesse texto e pensar o seguinte: faz o bem que você será abençoado, faz o bem que você comece a semear. Não que não deva ser feito também isso, claro, mas não é exatamente essa interpretação humana, porque pela interpretação humana é fazer apenas boas obras, e existem vários lugares, várias seitas que fazem grandes boas obras, grandes, até mesmo alcançar um espírito iluminado, porque acha que por eu fazer as coisas boas eu vou ter algo grandioso de Deus, sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra o seguinte: que ninguém faz isso, não recebe a salvação de Deus por merecimento. Não é por merecimento. Não é porque eu faço as coisas boas que eu vou merecer o céu. O Senhor me escolheu para revelar a sua palavra, e eu já sou um grande privilegiado por isso. Tenho recebido essa porção de Deus na minha vida sem eu merecer. Amém. Sem eu ser merecedor de nada de Deus. Deus simplesmente nos escolhe e revela a sua palavra para que eu escolha se eu quero fazer isso ou não. Porque lançar o pão sobre as águas sou eu. Ele está dizendo: lança o teu pão. Isso é algo que eu tenho que fazer, ou escolho. Ou eu falo assim: não, peraí, que é isso? Até
isso aí vai cair a semente lá, vai acontecer lá no fundo da água e não vai nascer absolutamente nada. Muita gente pensa assim. Muita gente busca a Deus por benefício. Muita gente busca a Deus porque aquilo que eles desejam ou querem nesse mundo. O prazer está mais na carne do que no espírito. Mas só que nós não podemos esquecer que nós somos seres eternos. Nós não somos humanos eternos. Nós somos seres espirituais eternos. Ou seja, o nosso corpo é o corpo onde nós habitamos, mas um dia ele vai encerrar a função dele. Amém. A função de que, qual é a função do meu corpo? É justamente isso. Com o meu corpo eu vou semeando. Com o meu corpo eu vou plantando. Com o meu corpo eu vou agindo de acordo com a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos por intermédio do corpo. Ou seja, tudo que eu faço através do meu corpo, eu vou ser julgado. Quando chegar lá, eles vão abrir o livro e vai olhar tudo que eu fiz desde o meu nascimento até o dia da minha morte, tudo que eu fiz através do meu corpo. Lança o teu pão sobre as águas. Você vai recolher a recompensa. O próprio Jesus disse assim: olha, não junteis tesouro na terra. Glória. Ele não disse que não tem tesouro na terra. Tem tesouro na terra. Tem ouro, tem prata, tem riqueza. Só que só envadece o coração e desvia os nossos olhos dos propósitos de Deus. Muitos. Não vou dizer que são todos. Tem aqueles que mesmo com riqueza não se corrompem. Mas o próprio Senhor já disse que é difícil um homem cheio de riquezas entrar no reino do céu. O próprio Jesus disse isso. Olha aí, Pedro está falando para ele, então vai ser impossível. Não, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém. Mas é muito difícil um rico entrar no reino do céu, porque o seu coração está na sua riqueza, o seu coração está naquilo que ele possui. Nós que somos pobres, somos apegados às nossas coisas, ou não? Somos apegados ao nosso terreno, à nossa casa, ao nosso carro. Toca, eu vou brigar, não é isso? Eu vou brigar. Se tocar na minha casa, tocar no meu carro, eu vou brigar. Tocar no meu filho, eu vou brigar. Então nós que não temos riqueza, somos apegados a bens. Nós que não temos riqueza, somos apegados à posição social. Nós que não temos riqueza, somos preocupados com a nossa reputação. Ou não? Somos. Falou mal de mim? Opa! Falar mal da minha esposa? Opa! Não, fala de mim, mas não fala mal do meu marido. Não é assim que a gente fala? Então nós somos apegados à vida. Porém, o próprio Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O morto tem alguma coisa? Possui alguma coisa? Morto? Morto não possui nada. Então, por isso que ele disse: tome sua cruz e me siga. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu vou morrer, você também. Eu vou morrer na minha cruz e você vai morrer na sua. Amém. Se você quiser, vira para mim, porque eu estou indo no Calvário. Você quer me seguir? É no Calvário o seu lugar. É no lugar de morte. Ali nós temos que negar a nossa vontade, as nossas ambições. Não significa que não vamos trabalhar, não vamos conquistar, não vamos angariar bens ou não. Claro, o problema não está em ganhar e conquistar. O problema está no coração. O problema está lá dentro.
Às vezes pessoas são simples e elas vêm da simplicidade, mas quando conquistam um lugar, quando conquista um dote melhor, maior, você pode perceber que o coração também vai mudando, o comportamento também vai mudando. A gente vê isso, inclusive, quando a gente trabalha em empresa, em que o fulano lá, que era uma pessoa simples, de repente ele recebe uma promoção. E aquele amigão simples já não é mais tão simples. Ele já começa então a se sentir o rei da cocada preta. E aí ele começa a agir de maneira arbitrária. Por quê? Porque agora ele está preocupado com a posição que ocupa. Está preocupado com a sua reputação. E ele agora começa a querer o seguinte: eu subi um degrau, eu quero subir mais um, mais dois, mais três. Eu conheci pessoas que já tinham uma posição elevada, mas que a ambição era tão grande que chegava a dizer o seguinte: olha, eu não tenho mais para onde subir nessa empresa, então eu vou procurar um lugar onde eu possa subir mais alto. Engraçado que a palavra de Deus é claro que o homem pode querer fazer a sua morada nas estrelas, porque de lá eu parei. E quando principalmente é servo do Senhor que começa a crescer demais, meu filho, Deus vai dar, se é servo, Deus vai dar um pouquinho legal, vai, porque está começando a crescer muito. Daqui a pouco vai ficar com a síndrome de Lúcifer, né? Não, bem, eu não quero ser maior que Deus, eu quero ser igual, né? Ele disse assim, ele não disse que queria ser maior, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E essa síndrome está em todo ser humano. Esse tipo de comportamento está em todo ser humano, que eu estou falando carne. Mas quando nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor que nós devemos oferecer o nosso corpo para termos uma mente renovada. Nós somos homens e mulheres espirituais, nós temos uma mente renovada. E como temos uma mente renovada, nós não deixamos dominar por esse tipo de sentimento carnal. Podemos até ter alguns comportamentos e atitudes carnais, claro, nós estamos no corpo ainda. E muitas vezes o diabo, que conhece as fraquezas do nosso corpo, nos dá uma cutucada ali no nosso corpo, de vez em quando, em algumas situações, que ele sabe qual é: porfia, né? Inimizade, sentimento faccioso. Você quer saber de uma coisa? O maior lugar que tem sentimento faccioso é na igreja. Na igreja tem muito sentimento faccioso. Antigamente era 5, 6 denominações, hoje perdeu a conta. Tem muitos com motivação correta. Abre um lugar. Nem todos, não podemos generalizar. Mas muita gente é porque ele quer ser alguém, porque quer conquistar um espaço na sociedade, ou quer ser visto por alguém, ou quer ser convidado para uma grande convenção, ou para chamar até mesmo de conferencista. Tem bastante. Eu agora sou conferencista. Faz conferência. O próprio Salomão, que recebeu toda a sabedoria aqui, nenhum homem jamais recebeu. Nenhum homem na terra recebeu tanta sabedoria como Salomão. A Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio da terra. Ele disse assim: olha, eu observei na minha sabedoria que tudo é vaidade. Tudo está diante do homem é vaidade. Sabe por quê? Porque a gente junta um monte de coisa, a gente junta um monte de estrutura, né? De
bens, estrutura, indústrias, grandes riquezas. E quando a gente morre, a gente não consegue levar nada, a gente é levado, né? Alguém pega na alça do nosso caixão e leva a gente para o buraco. E a gente só leva a roupa do corpo porque alguém colocou em nós, porque deveria enterrar a gente pelado, né? Porque gastar dinheiro para comprar roupa do defunto. Não, mas é por honrar o defunto que a gente vai com uma roupinha bonita nele para ele pelo menos ser enterrado. E quando os velhos chegavam, olhavam e falavam: nossa, esse aqui está bem vestido, né? Mas é isso, gente. A gente vive, mas essa é a realidade humana. Nós não levamos absolutamente nada desse mundo, mas sabe, a gente vive querendo juntar. Olha, vive querendo juntar. E se tem uma coisa que as pessoas, quanto mais eles alcançam proeminência, quanto mais proeminente ele é, mais vaidoso ele fica. Porque agora, a gente inclusive está lendo um livro que é fictício, mas Entre os Passos que Falei Jesus. Na narrativa desse livro, a gente viu quanto é ridículo o comportamento daqueles que dizem servir a Deus, que acham que é impossível, né? Impossível seguir os passos de Jesus, fazer o que Jesus fez. Mas o próprio Jesus fez: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, ou seguir meus passos, vai ter que fazer uma coisa, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a cruz, e vai ter que chegar no Calvário. E lá no Calvário, você não tem mais nada, nem os pregos não eram dele. Os pregos eram dos homens, uma tela era dos homens, a madeira era dos homens, mas o corpo era do Salvador, que entregou esse corpo para nos redimir e nos fazer herdeiros da glória de Deus. Lança o teu pano sobre a água, lança a tua vida ao serviço de Deus, dando bom testemunho, não aceitando a corrupção, vivendo bom caráter, semeando, porque depois de muitos dias você vai colher. Quando chegar no céu, você vai ver os tesouros que você conquistou na terra que você viveu. Essa semente vai ser brotada e a gente vai ver ela quando chegar na glória. A gente vai ver: olha, você lançou o seu pão sobre as águas, daí você esperou, serviu, chegou aqui, está aqui o seu galatão, está aqui a sua riqueza. Mas a Bíblia diz que tem alguns que vão ser salvos como pelo fogo no tribunal de Cristo, porque ao invés de fazer as coisas boas, ele não fez coisas que perdurassem, ele fez coisas de palha, de feno e de madeira. E aí o fogo da purificação de Deus vai queimar. O que permanece, então, é para a riqueza. Mas se não permanecer, não tem nada. É por isso que ele diz assim: ele será salvo como pelo fogo. Porque é a mesma coisa que a pessoa está dentro de casa, ele pega fogo, ele viu que o fogo já está muito grande, ele sai correndo, às vezes ele levanta, está só de cirola, e ele sai de cirola para fora, e não leva absolutamente nada, mas ele salva, não é? Eu não quero ser salvo assim, não, gente. Não quero ser salvo desse jeito. Você quer? Não quero. Mano, muitas vezes passar aí, pelo menos ser salvo. Pelo menos ser salvo. Eu lembro lá que o tio dela brincava e falava: mas pelo menos o capaz de tapete no céu quer ser. Não, gente. Eu quero sim fazer obras que agradem o Senhor. Não que eu vou receber um tapinha nas costas de Jesus e Jesus dizer assim:
não é? Você realmente foi um servo. Não, ele vai ver aquele que deu bom testemunho, aquele que foi manso. Ele é que aprendeu e sofreu as dores que ele sofreu, porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, tudo que é desse mundo aqui eu considero como esterco, mas ele diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É isso que eu vou mostrar lá, as marcas de Jesus. Não vou mostrar um anel, não vou mostrar conquistas, eu vou mostrar minha vida de comunhão com Ele. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu tenho manifesto o caráter de Deus, quanto mais eu aproximo de Deus, mais parecido com Ele é você. Mais eu vou fazer as coisas que Ele faz. Por isso que Jesus disse assim, ó, eu não faço as obras de mim mesmo, eu faço as obras que eu vi o meu Pai fazer. Ele está dando exemplo para nós, que nós devemos fazer as obras que Ele também faz. E como a gente vai fazer isso? Vivendo a vida como Ele viveu, não amando o mundo como ele também não amou, porque Ele diz, não ameis o mundo, ele não, o apóstolo João, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o amor de Deus não está naquele que ama o mundo, mas o amor de Deus está naquele que ama a Deus e que não se preocupa até mesmo o que vai levar. Ele se preocupa em servir e, como servo, trazer o resultado daquilo que ele semeou na sua vida, daquilo que ele plantou na sua vida. Então ele fala, é comportamental, repara o teu pão, né? Com esse, com aquele. Aí ele mostra que as nuvens, Deus manda para a terra, Deus manda os bens e os maus também, sobre os bens e os maus. Mas ele fala assim, se você ficar observando o vento, você não vai plantar. Se você ficar aí olhando para o céu, achando o que é que eu vou fazer, eu não vou plantar nada. Mas se você lançar a sua vida nas águas, você vai colher no dia que chegar na santa glória de Deus, com certeza. Não devemos servir a Deus com esse propósito. Eu quero fazer bastante para chegar lá. Não, gente, então eu vou pensar o seguinte, que Billy Graham, com certeza vai ter uma riqueza enorme lá. Às vezes não é nem o Billy Graham, é aquela velhinha que ofereceu o seu dízimo ao Senhor ali. Aquela velhinha que deu tudo que ela tinha. Às vezes ela recebe mais do que aquele que fez muito, porque não é por mérito, não é por mérito, não é por grandes feitos. O que nós fizemos foi apenas servir. Eu me lembro do pastor que nós tivemos, que ele ensinava no Vale da Bênção, então ele até brincava com os alunos dele. Ele dizia assim, olha, sabe o que você vai ser quando você chegar lá no céu? Aí os alunos, né? Ele era muito conhecedor da palavra, e achavam que ele ia falar, você vai ser príncipe, você vai ser rei, você vai ser sacerdote, né? Você vai ser aquele que, né, vai receber o anel no dedo. Você quem escolhe botar o anel no dedo é o Pai, não é nós que vamos. É Deus que vai decidir pegar e dar aqui, Jorge Salomão, que eu vou botar no anel no seu dedo. Mas ele falou assim, sabe quando você chegar no céu, sabe o que vai ser? Não, o que, pastor? Servo inútil. Diploma de servo. Diploma, sabe o diploma que você vai receber? É isso mesmo, obrigado. O diploma que você vai receber quando chegar no céu? Aí todo mundo pensa que é o diploma, bacharel, doutorado, mestrado. Não, serve inútil. Porque por mais que a gente faça por Senhor, nossa consideração é nada. Porque a glória não é nossa, é dele. E eu tenho que viver, fazer, eu quero fazer, não é que eu tenho que viver, eu quero fazer para a glória dele. É escolha. Eu quero viver para
diz aqui, sou feliz com Jesus. Mas para ser feliz com Jesus, precisa viver como Ele viveu, ter uma vida como Ele é, e fazer aquilo que Ele propôs para que nós fizéssemos. Se vocês vão fazer as obras maiores do que as que eu fiz. Então, nos dá a ordem para a gente fazer discípulo. Tem muita gente que acha que tem que sair por aí pregando. E tem esse fator, os pregadores da palavra. Mas fazer discípulo, a gente tem que fazer com o testemunho que a gente dá. Conforme eu vou mostrando Cristo ao mundo, as pessoas vão olhando Cristo na minha vida e vão sendo acrescentados a cada dia. E vão se tornando discípulos do Senhor. E eu vou fazendo discípulos. E esses discípulos são alunos que vão imitar aquilo que eu imito de Jesus. Se eu não fizer isso, eu vou ser um religioso. E o religioso não ganha nada. O religioso não conquista nada. Mas aquele que dá a sua vida por Jesus conquista tudo. Conquista o nome escrito no livro da vida. Ele conquista os céus. Ele conquista a eternidade. Pensa o que é morar com Deus para sempre. Pensa em juntar com esses anciãos que depositam as suas coroas e juntar com eles e também depositar a sua adoração a Deus junto com eles. Pensa na glória que é isso quando entrarmos nos portais do céu. A nossa vida, ela não devemos tê-la como preciosa. Mas a vida de Cristo nós devemos ter preciosa e usar a nossa vida para a glória dele. Então, para a glória dele, devemos buscar nos proteger? Sim. Devemos tomar cuidado? Sim. Devemos cuidar do nosso corpo? Sim. Devemos tomar remédio? Sim. Mas a Bíblia nos mostra, diz que nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, e não é só isso não. A gente oferece o sacrifício vivo, santo, e a Bíblia diz, e agradável a Deus. Não é só oferecer o corpo. Eu ofereço meu corpo, não. A Bíblia diz que tem que ser agradável a Deus. E olha, quem vai dizer que é agradável não sou eu. É Deus que diz que o seu sacrifício é agradável. O cheiro que chega nas narinas de Deus é um cheiro suave e agradável. Nossa vida é um incenso que chega diante de Deus. Tem muitos chegando diante de Deus. Que o Senhor possa sentir o perfume de Cristo na nossa vida. Porque quando servimos a Deus na terra, com o coração inteiro, nós exalamos o perfume de Cristo. Perfume. E Deus, quando sente o aroma, quando ele sente o cheiro, ele sente o cheiro do Filho. Não é o meu, não. É o do Filho. Ai, cheiro bom, cheiro do Filho. Mas ela aqui é raro. Mas é o cheiro do Filho. Esse aqui nós não tínhamos, é o cheiro do Filho. Perfume. Lá não tem uma loja de perfume que tem vários tipos de perfume, só tem um perfume. O de Jesus. É aquele que, quando vai pegar na maçaneta, o perfume e a mulher, o perfume de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor possa te abençoar. Amém. E o Senhor possa falar ao seu coração. E você semear e lançar o seu pão sobre as águas. Lançar a sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Aleluia. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, glória a Deus.
momento da oferta. Se alguém tem oferta a fazer, nós vamos então oferecer a Deus nossa oferta ao Senhor. Não é obrigação, é voluntariedade, contribuir segundo o coração, não é imposição, não é lei, mas é voluntariedade. Porque Deus ama, como diz a palavra, aquele que faz isso com alegria. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, Tu sabes, ó Deus, porque Tu vê todas as coisas. Tem várias pessoas que contribuem, meu Deus, pela internet, pelo QR Code, pelo Pix da igreja, vivendo na era tecnológica, mas aqueles também que vêm, Senhor, fisicamente oferecem a sua oferta diante do Senhor, seus dízimos ao Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos esses, Pai, que eles sejam abençoados, ó Deus, para que possam, Senhor, contribuir cada dia mais na obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, terça-feira nós temos o nosso culto de oração, que o Senhor possa falar com todos aqueles que muitas vezes, às vezes preferem assistir pela internet, mas que possam vir buscar o Senhor. A Bíblia diz, né, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Nós estamos chegando no momento em que vamos buscar e Ele não vai estar mais perto. Vamos buscar e não vai achar mais o Senhor. E aí, só choro, lamento e dá. Eu vi um testemunho do irmão que teve um sonho. Não, no YouTube. E ela estava com uma americana, chorando tanto, porque ela sonhou que Jesus não estava. Mas de repente ela perguntou, né? Mas ela caiu em si. Peraí, Jesus não estou. Falou com o marido, ela Jesus não estou. E ela caiu em si. E eu fiquei. E ele também ficou. Ela falou, mas como eu fiquei? Falou assim, ela dando assim, que no sonho ela falou assim, mas como eu fiquei? Eu amo tanto Jesus. Por que eu fiquei? E aí ela parou de chorar, ali. Então a gente precisa estar ali, pronto, preparado, esperando a volta do Senhor. Ela podia ser agora, né? Porque assim a gente já ia embora, né? Mas enquanto ele não vier, na terça-feira, então, se ele não vier na terça-feira, nós vamos estar aqui em oração. E também tem um tempo da administração da palavra, que é 1 hora só de culto, mas é meia hora. É a palavra e meia hora para a gente orar, colocar as nossas pedidos de oração na prancheta. Sexta-feira nós vamos ter o nosso grupo familiar. Quarta-feira tem culto. Quarta-feira tem o culto das irmãs, né? Culto das irmãs na quarta-feira. Tem bênção às 3 horas da tarde, tem o culto das irmãs. Na sexta-feira, então, nossa reunião do grupo familiar, vai ser na casa do pastor Salatiel, né? E voltou de viagem. Então vai ser na casa do pastor Salatiel, tem sido edificante, tem sido uma bênção. E domingo que vem nós estamos aqui novamente na presença do Senhor, em nome de Jesus Carteira. Rua Pica-Pau 79. Isso. Rua Pica-Pau 79. Falando amém. Não interessa. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, pela palavra do Senhor, buscado ao nosso coração. Te agradecemos por tudo, Pai, pedimos a bênção do Senhor sobre cada um. Que cada um possa ter uma semana abençoadíssima, Senhor. Que o Senhor possa acompanhá-los, ó Deus, até os seus lares, ó Deus, debaixo da mão poderosa do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre presente em nossas vidas. Que o amor de Deus que é derramado sobre nós faça transbordar através de nós, para que outros possam desfrutar desse mesmo amor. Amém. E que o Espírito Santo de Deus derramado em nós possa também nos usar, nos consolar e nos usar
ajudar a consolar aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Deus pode te abençoar. Eu quero louvar a Deus pela mesa da nossa irmã que está aqui visitando a gente. Prazer. Você é muito bem-vinda. O Senhor abençoe a tua vida, a tua semana, em nome de Jesus. Amém. Será que ele já cumprimentou lá no plano de glória a Deus. Pastor. Pai, irmão. Jesus não deu boa noite. Glória a Deus. Pai do Senhor. Senhor. Não, continua não, cara.